Prepare-se, pois hoje vamos mergulhar em uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre recomeços, coragem e o verdadeiro significado de liderança. Existe um momento na vida de todo líder em que as escolhas se reduzem a apenas duas: aceitar a derrota ou enfrentar o impossível. A maioria escolhe a primeira opção, alguns poucos escolhem a segunda, e raríssimos transformam o impossível em inevitável. Aos 48 anos, quando a maioria das pessoas busca estabilidade, segurança, o conforto de uma carreira já estabelecida e o planejamento tranquilo da aposentadoria, uma mulher enfrentou o momento mais perigoso de sua existência. Era 1993. Uma sala de reuniões lotada de acionistas, advogados e consultores financeiros. Todos olhavam para os mesmos números, frios e implacáveis. Dívidas na casa dos milhões. Caixa completamente zerada. Credores batendo insistentemente à porta como abutres famintos. A conclusão era unânime. Quase um coro ensaiado de desistência. Vender. Vender rápido, antes que não sobrasse absolutamente nada para vender, antes que o legado virasse pó. Mas então, cortando o silêncio pesado como uma lâmina afiada, uma voz feminina ecoou. A voz de uma engenheira que havia passado 18 anos construindo uma carreira sólida em São Paulo, que conhecia cada viga, cada estrutura, cada ponto crítico de tensão de um edifício prestes a desabar. Ela olhou nos olhos de cada pessoa presente naquela sala sufocante e pronunciou apenas 4 palavras que mudariam para sempre o destino de um império centenário. Me dê em 1 ano. 4 palavras. Apenas 4 palavras carregadas de uma coragem que beirava a insanidade. De uma determinação que desafiava toda a lógica financeira, de uma fé que transcendia planilhas e projeções. Esta não é apenas a história da Lupo, a marca de meias que vestiu gerações de brasileiros. Esta é a história de como uma mulher, armada apenas com a experiência brutal da maturidade e a estranha coragem que nasce da desesperança absoluta, olhou diretamente para um abismo financeiro de 70 milhões de reais em dívidas e decidiu que não seria ela a entregar o legado de seu avô aos abutres do mercado. Esta é a história de um calote estratégico, de uma revolução silenciosa travada nos bastidores corporativos, do maior resgate empresarial que você provavelmente nunca ouviu falar. Esta é a história de Liliana Alfiero, a mulher que transformou a falência em triunfo, a derrota em vingança, o fim em um recomeço glorioso. E se você acha que já ouviu histórias de superação suficientes, prepare-se, porque o que está prestes a descobrir vai muito além de estratégias de negócios ou manobras financeiras. Você está prestes a testemunhar a anatomia completa de uma ressurreição corporativa, a dissecar cada decisão impossível, cada sacrifício doloroso, cada momento em que tudo poderia ter desmoronado. Você vai entender como uma mulher que ninguém levava a sério se tornou a arquiteta de um império bilionário. E talvez, apenas talvez, você descubra que nunca é tarde demais para construir o impossível. Então respire fundo, acomode-se, porque esta jornada vai ser intensa, visceral e profundamente transformadora. As raízes do império. Para entender verdadeiramente o que Liliana estava prestes a perder, para sentir o peso esmagador do legado que ameaçava desmoronar entre seus dedos, precisamos voltar no tempo, não apenas alguns anos ou décadas, mas quase um século inteiro. Precisamos viajar até Araraquara, interior de São Paulo, no distante ano de 1921. O Brasil ainda era um país predominantemente rural, recém-saído das sombras devastadoras da Primeira Guerra Mundial e da pandemia de gripe espanhola que havia ceifado milhões de vidas ao redor do planeta. Nesse cenário de reconstrução lenta e dolorosa, de esperanças frágeis e sonhos hesitantes, um imigrante italiano chamado Henrique Lupo tomou uma decisão que parecia absolutamente insignificante naquele momento: montar uma pequena fábrica de meias. Não havia luxo algum naquele início. Não havia investidores de risco, capital de giro abundante ou planos de negócios sofisticados. Havia apenas teares rudimentares instalados na própria casa da família, uma banheira comum adaptada de forma engenhosa para atingir tecidos, e a família inteira trabalhando incansavelmente de sol a sol. A esposa de Henrique, Teresa, coordenava a produção com mãos firmes e olhar atento. Os filhos, ainda crianças com sonhos nos olhos, ajudavam a embalar os produtos com cuidado quase reverente.
Henrique tocava os teares com a precisão de um artesão e saía pelas ruas empoeiradas para vender, batendo de porta em porta, enfrentando rejeições e celebrando cada pequena vitória. Era o capitalismo em sua forma mais crua e honesta. Trabalho árduo, suor salgado e persistência inabalável. A fábrica de meias Lupo cresceu devagar, mas com uma solidez impressionante, como uma árvore que enraiza profundamente antes de alcançar o céu. Enquanto outras empresas quebravam como vidro durante a Grande Depressão devastadora dos anos 30, a Lupo resistiu porque Henrique tinha uma filosofia simples, mas revolucionária, qualidade acima de absolutamente tudo. Uma meia Lupo durava. Uma meia Lupo não furava facilmente. E isso em tempos de escassez brutal, onde cada centavo contava, valia mais que ouro puro. Mas nem tudo foi glória e crescimento constante. Durante a Segunda Guerra Mundial, algo terrível e inesperado aconteceu. O Brasil, alinhando-se politicamente com os aliados, virou-se violentamente contra tudo que fosse italiano ou alemão. De repente, ter um sobrenome italiano tornou-se perigoso. Falar italiano em público podia literalmente levar alguém à prisão. A desconfiança e o preconceito se espalhavam como fogo descontrolado. E a fábrica de meias Lupo, com seu nome claramente italiano ecoando orgulho e origem, tornou-se alvo de hostilidade e suspeitas infundadas. A empresa foi obrigada a mudar o nome temporariamente, a esconder sua identidade. Henrique teve que silenciar sua língua materna, fingir que não era quem realmente era, engolir a humilhação diária. Foi um período de vergonha imposta, de medo constante, mas também de resiliência extraordinária que seria testada repetidamente. Quando a guerra finalmente terminou e as feridas começaram a cicatrizar, a Lupo voltou, mais forte do que nunca, mais determinada a provar seu valor. Nas décadas seguintes, a Lupo se tornou sinônimo absoluto de meia no Brasil. Se você usasse meia, independentemente de sua classe social ou localização geográfica, provavelmente era Lupo. A marca estava literalmente em todos os lugares. Pequenas lojas de bairro, grandes magazines sofisticados, atacadistas movimentados, era a meia escolhida pela dona de casa, pelo executivo engravatado e pelo trabalhador braçal. A Lupo havia conquistado o Brasil inteiro, meia por meia, pé por pé. Mas aqui está o problema que ninguém conta em histórias de sucesso. O sucesso descontrolado criou um monstro faminto e destrutivo. Henrique teve filhos. Os filhos tiveram seus próprios filhos. A empresa familiar que começou com um casal e teares domésticos se fragmentou em dezenas de acionistas, primos distantes, tios esquecidos, cunhados oportunistas, cada um com uma visão completamente diferente para o futuro, cada um protegendo ferozmente seus próprios interesses mesquinhos. E quando você tem 20 ou 30 pessoas tentando simultaneamente pilotar o mesmo navio, gritando direções contraditórias, o navio não vai para lugar nenhum promissor. Ele apenas gira em círculos cada vez menores até afundar inevitavelmente. Nos anos 80, a Lupo começou a sangrar silenciosamente. Decisões estratégicas críticas eram arrastadas por meses intermináveis de discussões infrutíferas. Investimentos urgentes e necessários simplesmente não eram feitos por falta de consenso. A concorrência mais ágil e menos burocrática começou sistematicamente a roubar fatias importantes do mercado. E então veio o pior golpe de todos, a inflação galopante e descontrolada do Brasil, que destruía empresas sólidas toda semana como um tsunami econômico. A Lupo, o gigante aparentemente inabalável que havia resistido a guerras e depressões, começou a morrer lentamente, agonizando em reuniões intermináveis e decisões adiadas. O abismo. O ano de 1993 marcou o momento mais sombrio, o ponto de não retorno. O caixa da Lupo estava completamente vazio, tão vazio que ecoava. Não havia dinheiro para pagar os salários dos funcionários que sustentavam famílias inteiras. Não havia dinheiro para comprar a matéria-prima essencial que alimentava a produção. E o pior, a parte verdadeiramente aterrorizante. As dívidas bancárias haviam se transformado em uma avalanche imparável de números vermelhos que cresciam exponencialmente. A Lupo devia ao Bradesco, ao Banco do Brasil, a fornecedores internacionais exigentes. O valor total assustador, mais de 70 milhões de reais, cuidadosamente ajustados pela inflação caótica da época. Para uma empresa que mal conseguia faturar 50 milhões por ano em seus melhores momentos, isso representava uma sentença de morte clara e inevitável. Os protestos em cartório se acumulavam como neve suja em uma tempestade interminável. Títulos não pagos se multiplicavam. Cheques eram devolvidos com vergonha. A qualquer momento, a qualquer segundo realmente, os bancos poderiam legalmente executar a dívida monstruosa e simplesmente liquidar a empresa, vendendo os ativos aos pedaços como carne em um açougue.
E foi exatamente isso que eles ameaçaram fazer com crescente impaciência. O Bradesco, sendo o principal credor e o mais impaciente, convocou uma reunião de emergência com tom de ultimato. A mensagem transmitida foi cristalina e brutal. Ou vocês vendem a empresa de forma minimamente organizada, salvando algo, ou nós executamos a dívida imediatamente e vendemos os ativos aos pedaços, e vocês não recebem absolutamente nada. Para os acionistas divididos e assustados da família Lupo, a escolha parecia dolorosamente óbvia: vender logo. Melhor receber algumas migalhas do que perder tudo e afundar com o navio. O medo havia se instalado como um hóspede permanente nas reuniões familiares. E quando uma grande empresa tradicional começa a afundar visivelmente, os predadores aparecem instantaneamente, farejando o sangue na água. E esses predadores não oferecem preços justos ou honrosos, eles oferecem apenas migalhas insultantes. O grupo Scalina, orgulhoso dono da Trifil e da Scala, estava entre os interessados mais vorazes. A Trifil era a principal concorrente direta da Lupo no competitivo mercado de meias calças. Para eles, comprar a Lupo moribunda não era apenas um negócio lucrativo, era a eliminação total e definitiva da concorrência histórica. Eles sabiam perfeitamente que a Lupo estava desesperada, sufocando. E quando você está desesperado, você aceita praticamente qualquer oferta, por mais humilhante que seja. A proposta inicial apresentada pelo grupo Scalina? Absolutamente ridícula, um insulto calculado. Um valor miserável que não pagava nem metade das dívidas acumuladas. A marca Lupo, construída arduamente ao longo de 70 anos de trabalho, suor e sacrifício familiar, seria entregue por quase nada, como lixo descartável. Outros grupos também apareceram circulando como urubus, sentindo a oportunidade. Fundos de investimento frios e calculistas, especuladores sem rosto, todos oferecendo patéticos valores baixos, sabendo perfeitamente que a família destroçada não tinha alternativa real, não tinha poder de negociação algum. Foi nesse momento de desespero absoluto, quando tudo parecia perdido e o fim era inevitável, que Liliana Alfiero decidiu falar. Liliana era neta de Henrique Lupo, carregava o sangue do fundador. Mas ser neta do fundador visionário não significava absolutamente nada em uma família caótica de 30 acionistas brigando constantemente por poder e dinheiro. Ela era engenheira civil formada com distinção pela prestigiada USP, com mestrado respeitado em engenharia estrutural. Havia passado 18 anos intensos construindo pontes impressionantes e edifícios sólidos em São Paulo. Era uma das raríssimas mulheres navegando com sucesso em um mercado brutal e impiedosamente dominado por homens. Em 1986, ela foi chamada quase como última opção para assumir a diretoria comercial da Lupo. Foi a primeira mulher da família inteira a ocupar um cargo executivo importante. E, segundo suas próprias palavras honestas e amargas, entrou em uma estrutura corporativa extremamente machista, onde sua presença era tolerada, não celebrada. Os homens entrincheirados da família a viam como mera decoração, uma mulher que estava ali para cumprir alguma cota invisível, não para realmente tomar decisões importantes ou influenciar o futuro. Mas Liliana não era uma decoração frágil. Ela era uma engenheira treinada e experiente. E engenheiros entendem profundamente de estruturas, de pontos críticos de carga, de tensões invisíveis, de quando exatamente uma viga está perigosamente prestes a quebrar e desmoronar tudo. E em 1993, observando atentamente os números e a dinâmica familiar, ela sabia com certeza absoluta que a Lupo estava a um único passo de implodir completamente. Quando a reunião decisiva de venda foi convocada, quando todos já haviam aceitado mentalmente a derrota, Liliana fez algo completamente inesperado que chocou a todos. Ela se levantou firmemente e disse: não. Um não claro, firme, inabalável. Não vamos vender. Não agora, não assim. Me deem exatamente 1 ano. Apenas 1 ano para tentar. Se eu não conseguir reverter essa situação impossível, vendemos então. Mas pelo menos venderemos por um preço que verdadeiramente honre o nome sagrado do meu avô. Que honre 70 anos de trabalho e sacrifício. A sala pesada ficou em silêncio absoluto. Um silêncio ensurdecedor. Alguns acionistas mais cínicos riram abertamente, achando a proposta ridícula. Outros olharam para ela como se tivesse completamente enlouquecido, perdido o contato com a realidade. Mas uma coisa ficou cristalina para todos presentes. Se a Lupo realmente ia afundar de vez, se o fim era inevitável, Liliana queria estar firmemente no comando quando isso acontecesse. Ela não aceitaria ser apenas espectadora da destruição do legado de sua família.
As mãos de ferro, Liliana Alfiero assumiu formalmente a presidência conturbada da Lupo, com uma única pergunta estratégica martelando em sua cabeça. Se eu tenho apenas R$1 no caixa, para quem eu pago primeiro? Quem é realmente essencial para a sobrevivência? A resposta mais óbvia e conservadora seria: os bancos ameaçadores. Afinal, eram precisamente eles que ameaçavam constantemente executar a dívida astronômica. Mas Liliana não pensava como banqueiros ou advogados pensavam. Ela pensava como engenheira estrutural, alguém treinada para identificar fundações. Se você está desesperadamente tentando salvar uma ponte que está visivelmente caindo, você reforça primeiro a base sólida ou o topo decorativo. A base sempre a base fundamental. Sem base, não há estrutura possível. E a base verdadeira da Lupo não eram os bancos distantes com seus contratos frios. A base eram os fornecedores de matéria-prima, as pessoas que forneciam os fios, os tecidos e os materiais essenciais. Sem matéria-prima constante, não há produção alguma. Sem produção, não há faturamento possível. Sem faturamento, não há empresa viável. Simples assim, matematicamente claro. Então Liliana, respirando fundo e sabendo que estava jogando roleta russa com o futuro inteiro da empresa, tomou a decisão mais arriscada e controversa de toda a sua vida. Ela pagou religiosamente os fornecedores e deu calote deliberado nos bancos poderosos. Isso mesmo, você entendeu perfeitamente. Ela conscientemente deixou de pagar os grandes credores bancários, de propósito, estrategicamente. Os protestos em cartório aumentaram dramaticamente. Os advogados caros dos bancos ameaçaram processos devastadores, falaram em execuções imediatas. Mas Liliana havia calculado meticulosamente tudo, considerado cada variável. Ela sabia, através de análise fria, que os bancos não iam realmente liquidar a empresa imediatamente. Por quê? Porque se liquidassem precipitadamente, eles próprios perderiam absolutamente tudo, não receberiam nada. Melhor matematicamente ter uma empresa funcionando precariamente, mas devendo dinheiro do que uma empresa completamente falida, não devendo nada porque não existe mais. Era uma aposta gigantesca e perigosa, uma aposta que arriscava literalmente tudo. E se ela estivesse errada em seus cálculos, se os bancos decidissem fazer um exemplo, a Lupo desapareceria do mapa instantaneamente e ela seria lembrada como a mulher que destruiu tudo. Com o caixa minimamente estabilizado pelo calote estratégico ousado, Liliana partiu determinadamente para a segunda fase brutal: cortar absolutamente tudo que não dava lucro real ou tinha margem insignificante. Ela montou um comitê técnico de análise financeira detalhada e passou 6 meses exaustivos estudando meticulosamente cada produto do extenso catálogo da Lupo. Cada tipo de meia, cada cor disponível, cada modelo específico. Absolutamente tudo foi colocado na mesa cirúrgica. A conclusão final foi brutal e inescapável. 40% dos produtos, quase metade, davam prejuízo direto ou margem tão insignificante que não justificava continuar. E sabe exatamente o que ela fez sem hesitar? Eliminou todos esses produtos. De uma só vez, sem piedade. Produtos que estavam no catálogo tradicional há 30 anos ou mais. Produtos que os acionistas mais velhos e sentimentais adoravam pessoalmente. Produtos que sempre fizeram parte da identidade da Lupo, segundo a tradição familiar. Todos foram sumariamente para o lixo, descontinuados sem cerimônia. Os antigos acionistas ficaram absolutamente furiosos, sentindo-se traídos. Você está criminosamente destruindo a tradição sagrada da empresa, gritavam enraivecidos nas reuniões tensas. Liliana, mantendo a calma profissional, respondia sempre com números frios, dados irrefutáveis. Tradição bonita não paga salário de funcionário. Tradição não paga dívida acumulada. Ou cortamos agora com precisão cirúrgica, ou morre tudo junto, tradição incluída. Ela também unificou drasticamente as fábricas dispersas. A Lupo mantinha 3 plantas industriais completamente separadas, espalhadas pelo interior de São Paulo, 3 estruturas administrativas duplicadas, 3 equipes de manutenção fazendo o mesmo trabalho, um desperdício absolutamente absurdo de recursos escassos. Liliana fechou 2 fábricas inteiras e concentrou estrategicamente tudo em uma única planta modernizada e brutalmente eficiente. Centenas de funcionários dedicados foram demitidos em processo doloroso. Foi absolutamente doloroso, emocionalmente devastador, mas operacionalmente necessário para a sobrevivência. O parque industrial envelhecido da Lupo era francamente uma piada constrangedora. Máquinas antiquadas dos anos 60 e 70, quebrando frustradamente toda semana, produzindo peças com defeitos inaceitáveis. Liliana sabia com certeza que não podia competir seriamente com tecnologia tão obsoleta, mas também não tinha dinheiro abundante para investir pesadamente.
Então ela fez outra jogada arriscada e não convencional. Pegou empréstimos menores e mais caros, com juros absurdamente mais altos, mas de prazo curto e gerenciável, e comprou equipamentos novos de produtores europeus avançados. Eram máquinas de última geração tecnológica, capazes de produzir 3 vezes mais rápido com metade dos defeitos anteriores. A produtividade explodiu imediatamente. De repente, a Lupo conseguia produzir significativamente mais, com menos gente e com qualidade dramaticamente superior. Os custos operacionais caíram. As margens aumentaram finalmente. O caixa começou a respirar, ainda que timidamente. Mas ainda permanecia o problema gigantesco das dívidas tributárias acumuladas. A Lupo devia milhões sufocantes em impostos atrasados ao governo. E com o fisco implacável, não tem negociação gentil possível. Tem execução sumária. Ponto final. Então, no início salvador dos anos 2000, o governo federal lançou o Refis Abençoado, o Programa de Recuperação Fiscal. Era uma espécie de anistia parcial generosa, permitindo que empresas endividadas renegociassem suas dívidas massacrantes com desconto significativo e prazo alongado humanamente. Liliana não perdeu um segundo. Ela aderiu imediatamente ao Refis e conseguiu finalmente limpar o nome manchado da Lupo junto à Receita Federal. Foi a última peça fundamental do quebra-cabeça complexo da recuperação. Demorou quase 10 anos árduos, mas a Lupo finalmente, milagrosamente, saiu do vermelho sufocante. A revolução. A Lupo havia sobrevivido contra todas as probabilidades, mas apenas sobreviver não era nem remotamente suficiente para Liliana. Sobrevivência era o mínimo, era apenas não morrer. Ela queria muito mais que isso. Ela queria dominar o mercado, reconquistar o trono perdido. Durante décadas confortáveis, a Lupo havia vivido exclusivamente do modelo atacadista tradicional. Produzia meias em volume e vendia para distribuidores intermediários, que vendiam para lojistas, que finalmente vendiam para o consumidor final distante. O problema estrutural devastador. A cada intermediário ganancioso na cadeia, a margem de lucro da Lupo era brutalmente esmagada. A Lupo vendia uma meia por R$5 miseráveis, mas o consumidor final pagava R$15 confortavelmente na loja. Quem ficava com os outros R$10 de diferença? Os atravessadores parasitas, os intermediários que não agregavam valor real. Liliana percebeu com clareza absoluta que esse modelo arcaico era suicídio comercial lento. Ela precisava urgentemente falar diretamente com o cliente final. Entender profundamente o que ele realmente queria, o que valorizava. Controlar completamente a experiência inteira de compra do início ao fim. Então, ela tomou uma decisão que absolutamente todos acharam completamente insana, suicida: abrir uma loja própria da Lupo. A primeira unidade experimental foi inaugurada cautelosamente no Shopping D, em São Paulo. Uma loja relativamente pequena, discreta, quase experimental em natureza. Os atacadistas parceiros ficaram absolutamente furiosos, sentindo-se traídos. Você está competindo diretamente com seus próprios clientes fiéis, reclamavam indignados, ameaçando boicote. Liliana não ligou minimamente. Ela sabia com convicção que o futuro inexorável do varejo estava nas lojas próprias controladas e nas franquias expandidas. E ela estava completamente certa em sua visão. A loja experimental do Shopping D foi um sucesso imediato e surpreendente. As vendas superaram dramaticamente todas as projeções conservadoras. Os clientes adoravam genuinamente ter um espaço dedicado exclusivamente à Lupo, com absolutamente todo o portfólio disponível para tocar e experimentar. Liliana percebeu instantaneamente que tinha uma mina de ouro inexplorada nas mãos, mas ela ainda não tinha capital abundante para abrir centenas de lojas próprias simultaneamente. A solução criativa e brilhante: franquias bem estruturadas. Em 1995, a Lupo lançou oficialmente seu primeiro programa de franquias. O modelo era engenhosamente simples. A Lupo fornecia os produtos de qualidade, o treinamento completo e a identidade visual padronizada. O franqueado empreendedor entrava com o capital inicial necessário e a gestão local dedicada. Foi um sucesso absolutamente estrondoso que superou expectativas. Em apenas 2 anos, a Lupo tinha 50 lojas operando. Em 5 anos, eram 150 pontos de venda. Em 10 anos, mais de 300 franquias espalhadas estrategicamente por absolutamente todo o Brasil. A marca tinha saído completamente do atacado limitante e virado uma potência impressionante do varejo. E o mais importante financeiramente, a margem de lucro explodiu magnificamente. O que antes era de apenas 20%, passou para impressionantes 60% em alguns produtos premium. Mas Liliana, sempre estratégica, sabia que não podia viver eternamente só de meias. O mercado estava mudando rapidamente.
As pessoas queriam mais variedade, mais opções. Então ela começou a diversificar agressivamente o portfólio. Nasceu a linha de lingerie Lupo. Sutiãs sofisticados, calcinhas confortáveis, bodies sensuais. Produtos de muito maior valor agregado, com margens significativamente superiores. Depois vieram as cuecas e roupas masculinas diversas. A Lupo não era mais exclusivamente só para mulheres. E então veio a jogada de mestre definitiva. A Lupo Sport revolucionária. O ano era 2005. O mundo inteiro estava entrando rapidamente na era fitness obsessiva. Academias explodindo em popularidade. Corridas de rua virando febre nacional. O athleisure, roupas esportivas usadas casualmente no dia a dia, estava se tornando tendência global imparável. Liliana, sempre atenta, viu a oportunidade gigantesca e atacou decisivamente. A Lupo Sport não era apenas mais uma linha genérica de roupas esportivas, era genuína tecnologia vestível de ponta. A empresa investiu milhões preciosos na tecnologia Seamless Dry revolucionária, tecidos completamente sem costura incômodas, com compressão muscular cientificamente calculada, ventilação diferenciada estratégica e secagem ultra rápida. Eram peças tecnicamente tecidas com pontos de densidade cuidadosamente diferentes, criando zonas precisas de compressão que melhoravam comprovadamente a performance atlética, e zonas inteligentes de ventilação que mantinham o corpo surpreendentemente seco durante exercícios intensos. A Lupo estava corajosamente competindo com gigantes internacionais estabelecidos como Nike e Adidas, e estava impressionantemente vencendo no competitivo mercado brasileiro. A Lupo Sport se tornou rapidamente a queridinha de corredores dedicados, ciclistas apaixonados e praticantes fiéis de yoga. Era tecnologia brasileira de ponta, orgulhosamente nacional, com preço acessível para as massas. A transformação estava completa. A Lupo não era mais apenas uma fábrica tradicional de meias. Era um império diversificado de moda íntima e esportiva. A vingança. 23 anos longos após Liliana Alfiero ter miraculosamente salvado a Lupo da falência humilhante, algo absolutamente extraordinário e poético aconteceu. Algo que parecia roteiro cinematográfico de Hollywood. No ano de 2016, a Lupo anunciou oficialmente a aquisição completa do Grupo Scalina. Deixe isso penetrar profundamente por um momento. Você se lembra do Grupo Scalina? Dono orgulhoso da Trifil e da Scala? Exatamente a mesma empresa que, em 1993, estava vorazmente pronta para comprar a Lupo moribunda por migalhas insultantes para eliminar a concorrência e dominar sozinha? Agora, mais de 2 décadas depois, os papéis se inverteram completamente. A caçada virou dramaticamente. O predador tornou-se presa. O Grupo Scalina, apesar de ser tecnicamente grande em faturamento, nunca conseguiu realmente inovar como a Lupo sob Liliana. Ficou teimosamente preso ao modelo antigo e ultrapassado, perigosamente dependente do atacado tradicional, sem nunca entender verdadeiramente o varejo moderno ou as mudanças de comportamento do consumidor. E quando a brutal crise econômica devastadora de 2015 a 2016 chegou impiedosamente ao Brasil, o Grupo Scalina começou a afundar rapidamente. As mesmas águas traiçoeiras que quase afogaram a Lupo décadas antes, agora engoliam seu antigo predador. Liliana, sempre atenta e estratégica, não perdeu a oportunidade poética. Ela ofereceu uma proposta de aquisição. E dessa vez maravilhosa, foi o Grupo Scalina orgulhoso que não teve absolutamente nenhuma escolha a não ser aceitar humildemente. A aquisição não foi apenas simbólica ou emocional. Foi brilhantemente estratégica em todos os níveis. A Trifil era particularmente forte em meias calças, um segmento específico onde a Lupo tinha presença historicamente menor. A Scala era a referência estabelecida em shapewear sofisticado, peças modeladoras tecnológicas e lingerie de luxo premium. Liliana, demonstrando maturidade empresarial, manteve as 3 marcas operando de forma inteligentemente independente, cada uma preservando sua identidade única, seu público específico, seu posicionamento diferenciado no mercado. Mas por trás dos bastidores corporativos, ela unificou estrategicamente a gestão central, unificou a produção para a eficiência máxima, otimizou drasticamente o parque industrial, eliminando redundâncias. De repente, quase da noite para o dia, a Lupo controlava impressionantes quase 40% do mercado brasileiro inteiro de moda íntima e esportiva. Era um império verdadeiro e consolidado. Um império construído literalmente sobre as cinzas fumegantes do que quase foi uma falência humilhante e o fim de um legado centenário. Hoje, respirando o presente, a Lupo fatura cerca de 2 bilhões de reais por ano. Possui mais de 400 franquias prósperas espalhadas. 3 marcas consolidadas e respeitadas.
Exporta orgulhosamente para mais de 20 países ao redor do mundo. E Liliana Alfiero, com mais de 80 anos vividos intensamente, ainda está firmemente no comando estratégico, ainda tomando decisões importantes, ainda guiando o navio que quase afundou. Ela havia pedido humildemente apenas 1 ano para tentar, e deu ao Brasil um século renovado de legado e empregos, a sabedoria do impossível. A história de Liliana Alfiero e da Lupo não é meramente uma história fria de negócios, de planilhas e estratégias financeiras. É uma história profundamente humana sobre coragem inesperada na maturidade, sobre a força extraordinária de dizer não quando absolutamente todos dizem sim, sobre a diferença fundamental entre simplesmente gerenciar e verdadeiramente liderar com visão. Aos 48 anos, quando a maioria das pessoas pensa seriamente em desacelerar, em buscar conforto e segurança, Liliana acelerou dramaticamente. Ela arriscou absolutamente tudo o que tinha, fez inimigos poderosos, tomou decisões impossíveis que poderiam tê-la destruído completamente, manchado seu nome para sempre. Mas ela possuía 3 coisas raras que a maioria dos executivos convencionais simplesmente não tem. Primeiro, ela entendia a estrutura profundamente. Como engenheira treinada, ela sabia instintivamente que antes de construir algo impressionante e novo, você precisa consertar a fundação rachada. Segundo, ela não tinha medo paralisante de ser odiada ou criticada. Cortou produtos queridos, demitiu pessoas, deu calote em bancos poderosos. Fez consistentemente o que era dolorosamente necessário, não o que era popularmente popular. Terceiro, ela pensava em gerações futuras, não em trimestres. Não estava tentando salvar a empresa apenas para vendê-la lucrativamente dali a 5 anos. Estava conscientemente construindo um legado sólido para durar mais 100 anos. Existem literalmente milhares de empresas familiares no Brasil. A estatística é devastadora. A maioria esmagadora não chega à 3ª geração. Por quê? Porque falta coragem verdadeira. Porque falta liderança visionária. Porque quando a crise inevitável chega, as famílias divididas escolhem o caminho mais fácil e seguro, vender rapidamente e dividir o dinheiro. Liliana escolheu conscientemente o caminho mais difícil, o caminho do impossível. E por isso o nome Lupo ainda existe vibrante. Ainda emprega milhares de famílias. Ainda veste milhões de brasileiros diariamente. Se você tem mais de 40 anos e sente profundamente que seu maior desafio ainda está por vir, que sua maior contribuição ainda não foi dada, lembre-se sempre de Liliana Alfiero. Lembre-se da mulher extraordinária que, aos 48 anos, olhou corajosamente para um abismo financeiro de 70 milhões em dívidas e disse com voz firme: "Me deem 1 ano." E então transformou esse ano em um século de legado renovado. Nunca é tarde demais para construir o impossível. Nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para liderar. O fechamento emocional. A moral dessa história extraordinária transcende negócios e planilhas. Ela nos ensina que a verdadeira liderança não surge da juventude inexperiente ou da arrogância, mas da sabedoria acumulada através de décadas de experiência vivida, da coragem nascida do desespero e da disposição radical de sacrificar popularidade pela verdade. Liliana nos mostra que recomeçar não é privilégio da juventude, é direito conquistado pela maturidade, que aos 40, 50, 60 anos, você carrega não limitações, mas ferramentas invisíveis, experiência, perspectiva, resiliência. Ela nos ensina que às vezes o ato mais revolucionário não é seguir as regras, mas quebrá-las estrategicamente, que dar calote pode ser ético quando salva milhares de empregos, que cortar tradições pode ser necessário quando preserva legados, que ser odiado hoje pode significar ser reverenciado amanhã. A Lupo sobreviveu não porque Liliana era perfeita, mas porque ela era corajosa. Não porque tinha todas as respostas, mas porque fez as perguntas certas. Não porque nunca teve medo, mas porque agiu apesar do medo paralisante. Então aqui está a pergunta que deixo ecoando em sua mente. Que abismo você está evitando encarar? Que impossível você está deixando para outros porque decidiu que é tarde demais, que você é velho demais, que o risco é grande demais? E se não for tarde? E se justamente agora, com tudo que você viveu e aprendeu, for exatamente o momento certo para pedir seu ano? Se essa história tocou algo profundo em você, se você viu reflexos de suas próprias batalhas e sonhos adiados, comente aqui embaixo. Compartilhe sua história conosco. Conte-nos sobre seu abismo, seu recomeço, sua vitória contra o impossível. Sua história pode ser exatamente a inspiração que alguém desesperado precisa ouvir hoje. Porque Liliana não é exceção. Ela é espelho do que todos nós podemos nos tornar quando escolhemos coragem em vez de conforto.
Se este vídeo despertou algo em você, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias que transformam e compartilhe com aquela pessoa que precisa acreditar novamente que nunca é tarde demais para construir o impossível. Se essa história mexeu com você, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe a sua própria experiência. Ela pode inspirar alguém que esteja vivendo algo parecido. A sua jornada, a sua dor e a sua superação têm valor. E podem ser justamente a luz que outra pessoa precisa para encontrar o próprio caminho. E se você quer continuar acompanhando histórias reais de transformação, de pessoas que encararam o impossível e construíram algo extraordinário, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Histórias de resiliência precisam ser espalhadas. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir isso hoje.